Bíblia. Por quê? Porque ela abrange vários assuntos. Ela aqui tem assuntos sobre família, ela traz assuntos sobre amizade, ela traz assuntos sobre lealdade, ela traz assuntos sobre uma história sofrida, né? Uma tragédia. Aqui ele conta a história de uma família que foi destruída, certo? Pela irresponsabilidade de alguém. Então, assim, e ela traz também a restituição. Ela também traz algo de Deus. Ela traz a fidelidade de Deus para com um servo que estava perdido, digamos assim. Então, é por isso que eu acho muito linda essa história. E eu vou logo adiantar que eu sou aquele cara que a minha cabeça, a minha memória é muito fértil, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de enfatizar, eu gosto muito de imaginar. Sempre que eu leio algo, eu sempre fico imaginando certas situações que talvez no texto não dê para a gente ver, mas se a gente imaginar, mas se a gente buscar, dá para a gente descobrir situações que nos fazem mergulhar mais e mais na palavra de Deus. Aleluia. Então aqui nós vamos trazer a história de Mefibosete, certo? Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, grande amigo de Davi. Então aqui a gente já tem amizade, já tem família, certo? E aqui, no início dessa história, a gente já percebe o grau de amizade e de lealdade que existia entre Jonatas e Davi. A gente vê aqui o que Deus fez na vida de Davi. Existe aqui uma parcela da lealdade que Jonatas tinha com ele. A gente vê aqui que no início dessa história, Davi ele faz digamos assim, um trato, né, com Jonatas em mostrar sua lealdade, quando eles firmam que se porventura, né, um deles dois ficasse vivo, né, permanecesse vivo, eles honraria até o último descendente, né, da família de cada um. Não é isso? Tanto Davi prometeu a Jonatas, como Jonatas prometeu a Davi. Então, o que aconteceu? Aleluia. A gente sabe que, pelo fato de Saul, né, ter sido negligente, ter sido errôneo em suas decisões, ter decepcionado a Deus, isso ocasionou perdas na vida de Saul, né? Tanto que ele veio a perecer, veio a morrer, não só ele, mas praticamente toda a sua casa veio a perecer pelo fato da irresponsabilidade de Saul. Aqui eu consigo ver que muitas vezes a gente percebe que muitas vezes o erro de um pai pode trazer a destruição de toda uma família. Você já viu a história do cara que... meu pai tinha uma casa, a gente tinha uma casa, só que meu pai pegou a casa, vendeu e até hoje a gente está sem casa para morar. Não é verdade? Então, assim, isso aqui, eu sou assim, eu tenho esse trauma porque meu pai bebia e batia na gente, batia na minha mãe. Então, assim, a gente vê muitas histórias de feridas, de consequências de famílias por causa de uma pessoa só. Não é verdade? Então, Saul, ele foi o motivo da destruição dessa família. E acabou acontecendo o quê? Para a gente não prolongar muito, esticar muito aqui o nosso tempo, acabou acontecendo o quê? Que Jonatas morreu, né? Tanto Jonatas como seu pai, como a casa de Saul praticamente pereceu, todos eles. E Jonatas deixa um filho. Deus, ele poupa a vida de um descendente de Saul. Só que a Bíblia fala que esse descendente,
ele era paralítico, certo? E, segundo a palavra de Deus, ele passou a habitar em Lodebar. Lodebar, conhecido como lugar do esquecimento, certo? Lugar do abandono, lugar de pessoas que iam para Lodebar porque eram excluídos da sociedade, eram vistos como pessoas que não faziam parte de um ciclo de sociedade, de um ambiente onde existiam pessoas de bens, certo? Era como se lá em Lodebar fosse um lugar que só existisse o que não prestava para a sociedade. Então ali a gente tinha alguém com sangue real no meio daquele povo. Aleluia. Pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, certo? E passado longos e longos e longos anos, certo? Vem a memória, eu com a minha imaginação fértil, eu fico lembrando, né, Davi já no seu momento de reinado, né, no seu momento de rei, de responsabilidade sobre o reino, de autoridade, ele talvez começou a se lembrar do seu amigo, Jonatas. E por um determinado momento, Deus, eu acredito que foi Deus, colocou na sua memória aquele momento em que ele e Jonatas fazem aquele trato. Quando eles conversam e firmam entre eles um acordo que traria benefício a alguém necessitado. Então, Davi, ele começa a lembrar de Jonatas, e eu creio que quando veio aquele assunto na sua memória, aquela lembrança, aquela recordação, ele pensou, por acaso, ainda existe alguém da família de Saul que eu possa fazer isso por Jonatas? Aleluia, Jesus. Para que eu possa ser fiel ao meu amigo, para que eu possa mostrar a minha bondade com ele, porque assim, eu já perdi um amigo, eu já perdi um grande amigo, Javier, eu perdi um grande amigo, e às vezes, por mais que o tempo passe, né, por mais que passe longos anos, mas a gente sempre, parece que chega um dia que Deus nos faz lembrar dele. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que você também tenha aquela pessoa que partiu, que era seu amigo, que você viu algo que fez lembrar dele. E quando você lembra dele, geralmente aparece uma situação em que você participou com ele. É verdade. E vem aquela lembrança, e você, se foi uma memória de algo de alegria, você se alegra naquele momento, né? Então, eu acho que aí nasceu um prazer e uma vontade em Davi de ser fiel a Jonatas. Por mais que os anos tivessem se passado, mas Davi não esqueceu do seu amigo, não esqueceu daquilo que prometeu, Aleluia, daquilo que foi posto sobre eles como um acordo. Então, o que aconteceu? Davi, ele chama quem conhecia a família de fato, que era Ziba. Então ele chega para Ziba e diz, Ziba, porventura, existe alguém da família de Saul em vida? Eu acho que quando Ziba escuta essa pergunta, eu acho que ele pensa, o rei talvez está se sentindo ameaçado e vai aproveitar para acabar com a vida daquele último descendente de Saul. Porque talvez ele queira usurpar o trono, roubar o trono que é seu por direito, né?
sendo que o seu avô era o rei. Então, o que aconteceu? Ele talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele temeu em dizer, Senhor, tem, mas pode ficar tranquilo que é apenas um Aleluia, aleijado. Jesus. Aleluia, Deus. Ele é apenas um aleijado. Aleluia, E outra Jesus. coisa, ele mora lá em Lodebar. Não tem Glória a como Deus. esse menino fazer nenhum mal a ti. Mas o rei Aleluia, Jesus. insiste e manda buscar. Glória a Ó, Deus. faz o seguinte, vai buscar. Chega lá e diz que eu mandei chamar ele e traz ele até aqui. Aleluia, Jesus. E eu fico imaginando, certo? Como foi que eles chegaram até Lodebar para buscar Mefibosete? Como foi que eles talvez, sei lá, levaram uma comitiva, talvez levaram a carruagem real do rei, Aleluia, Jesus. certo? Porque, de certa forma, a Bíblia diz que Davi, ele tinha intenção de honrar. Não é verdade? Então, se ele tinha a intenção de honrar, então ele foi buscado com honrarias. Aleluia, Jesus. A ideia de Davi ali era fazer jus ao que Jonatas representava para ele, certo? E fazer cumprir-se a sua promessa diante do seu amigo. Então eu fico imaginando chegando lá a comitiva do rei para buscar Mefibosete. Eu fico imaginando, não sei qual o barraco que ele morava, né? Porque pelo que a Bíblia diz, Lodebar se tratava de um lugar onde era uma comunidade muito carente, né? Muito pobre, tendo em vista que morava quem? Os leprosos, né? As mulheres rejeitadas pelos maridos, as mulheres com enfermidades que não tinham jeito, pessoas com deficiências, pessoas nascidas com problemas genéticos, enfim. Então era um lugar mesmo de esquecimento mesmo. Então, se era um lugar de esquecimento, era um lugar que não tinha investimento algum. Então, se não tinha investimento algum, com certeza eram barracos, né? Eram casas feitas de qualquer forma, da maneira mais humilde e mais simples. E eu fico imaginando aqui com a minha imaginação, eu fico imaginando aquela carruagem chegando, aqueles homens chegando para buscar Mefibosete e perguntando: onde é que mora Mefibosete? Onde é que mora o aleijado? E eu fico imaginando aquela juventude que eu sei que toda comunidade tem as crianças brincando, né? Tem uns rapazes e tal. E eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele povo quando viu aquela comitiva, quando viu aquele homem que serve ao rei indo buscar alguém em Lodebar. Verdade. Não sei se Davi mandou seus 30 valentes, não sei como foi que aquele povo chegou até lá, como foi que ele foi buscado, como eu já mencionei aqui, mas talvez tenha acontecido dessa forma. Aleluia, Jesus. Agora fique imaginando, perguntando, onde é que mora Mefibosete? E os outros comentando, olha aí, eu sabia que essa história dele ficar dizendo aqui que é neto de Saul, Davi ia escutar essa conversa. Tá aí, ó. Agora, ó o que é que vai sobrar para ele. Olha o que é que vai sobrar para ele. Então, muitas vezes, acontece isso nas nossas vidas. Às vezes a gente fala de algo que Deus prometeu, às vezes a gente fala de algo que vai se cumprir pela bondade de Deus, e as pessoas às vezes ficam julgando a gente. Vê as coisas acontecendo, mas enxergam de outra forma. Vê a bênção chegando, mas enxerga a bênção como maldição.
Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o outro como um vencedor. É mais fácil você enxergar ele como um perdedor do que como um vencedor. Aleluia, Jesus. Verdade. Então, algo que eu mencionei certo dia, muitas vezes eu escutei de várias formas, de várias maneiras, pregações, às vezes diálogos de pessoas, quando diz, por exemplo, que o homem não merece nada além da morte. Que o homem, que nós homens, nós não somos merecedor de nada. Que o homem não merece nada. Então, quando eu escuto isso, eu fico imaginando e me perguntando, e por que Jesus morreu? Se eu não merecia nada, Aleluia, Jesus. por que ele morreu? E por que Deus amou o mundo de tal maneira e enviar o seu filho para morrer por algo que não merece? Não é verdade? Então, assim, se Deus morreu por mim e por ti, então isso é um sinal que eu tenho algum valor. Porque no momento que eu digo que eu não mereço nada, eu estou querendo dizer que a morte de Jesus não foi nada. Porque você só pode pagar nada com nada. Aleluia. Não é verdade? O que é que nada merece? Nada merece nada. Então, se o homem não merece nada, Jesus não morreu por nada. A morte de Jesus não foi nada. Aleluia, Jesus. E o amor de Deus não significa nada. Então, nós somos sim. Nós somos algo de mais precioso que Deus criou. Nós somos algo de mais precioso que Deus fez. O que mais Deus achou magnífico quando criou foi o homem. É tanto que ele não aceitou perder o homem de forma alguma. E ele disse assim, ó, para salvar o homem, eu vou enviar nem que seja o meu filho para morrer. Aleluia. Mas o homem eu não vou perder. Eu posso perder a terra, eu posso perder as estrelas, posso perder os céus, mas o homem eu não vou perder. Aleluia, Jesus. Eu vou pagar o preço que for preciso ser pago, mas eu não vou deixar perder o homem. Aleluia, Jesus. Então, assim, nós somos preciosos, sim. E se Deus quiser te entregar algo, por maior que seja, Ele vai te entregar, porque não tem nada Aleluia, Jesus. que seja mais valioso para Deus do que o homem. Então, assim, eu não estou rebatendo. Não estou rebatendo. Mas eu acho que aqui é um momento de dar a opinião. Mas eu acho que o altar não é o momento de dar opinião. Aleluia. Não é. E eu fico triste quando eu vejo opinião sendo dada na hora da pregação. Porque quando você opina, você cala a boca de Deus e fala no lugar dele. Porque ali é uma opinião sua. Certo? Então, assim, e eu vejo isso muito mais como uma opinião. Como uma opinião. Era assim, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte, sim. Porque o salário do pecado é a morte. Certo? Mas no lugar da morte, nós recebemos a vida eterna, que aí sim tem o seu valor. Merecido por nós. Foi merecido, sim. Se eu disser que eu não mereço, eu estou dizendo que foi em vão. Então você mereceu o sangue de Cristo naquela cruz. Você mereceu sim, isso aí foi o amor que Deus teve por sua vida. Então foi isso que Deus fez com Mefibosete. Por mais que as circunstâncias dissessem que Lodebar era o lugar de Mefibosete, por mais que as circunstâncias de Mefibosete dissessem que ali era o lugar da habitação dele, que ele ia ter que morrer ali porque a sociedade não aceitava ele, Deus tinha outro plano para ele. Aleluia, Jesus. Deus tinha outro plano para ele, porque era promessa de Deus, não só na vida dele, mas na vida do pai dele. Ali, Deus ter poupado a vida dele e Deus ter feito com que aquele acordo acontecesse entre Jonatas e Davi, ali foi a promessa de Deus sendo realizada
manifestada através daqueles dois homens para uma Aleluia, criança Jesus. que ainda era um bebê. Porque Deus sabia o que era que ia acontecer. Que Aleluia, Mefibosete Jesus. ia precisado ser resgatado dali. Verdade. Pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Foi assim que Deus fez com as nossas vidas. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos longe do reino. Aleluia, Jesus. Nós que éramos sangue real, comprados pelo sangue de Cristo naquela cruz, que nos fez ser filho com sangue comprado, nós fomos jogados em Lodebar. Aleluia. Por circunstâncias da nossa vida, por erros que nos fizeram ser leprosos, que nos fizeram ser aleijados, que nos fizeram ser impuros. Aleluia, Jesus. Porque é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Verdade. O pecado pega o homem e já vai implantando situações na vida do homem que faz o homem perecer, que faz o homem ser leproso, que faz o homem ser excluído, Aleluia, que faz o homem Jesus. se afastar do reino, que faz o homem se afastar da presença do rei. Aleluia, Deus. E o que aconteceu na vida de Mefibosete foi o que aconteceu particularmente na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Verdade. Aconteceu que eles zombaram quando viram algo acontecendo. É assim que acontece. Quando a pessoa aceita Jesus e começa a procurar o reino, começa a ter o endereço do reino, Aleluia, Jesus. para ir diante do rei, as pessoas ficam Aleluia, dizendo, Jesus. inventou agora de ser crente, ó. Meu Deus. Já tá no bar de novo. Já tá na bocada do fulano. Aleluia, Já tá no crime de novo. Aleluia, Já tá Jesus. traindo a esposa. Já tá bêbado nas calçadas. Já ele volta para Lodebar. Aleluia. Já ele volta para Lodebar, porque esse cara aí nasceu para viver em Lodebar. Foi isso que disseram. Foi isso que pensaram a respeito de Mefibosete. E quando ele tá lá, que eu acredito que quando ele vê aquela comitiva, ele pensa, pronto, bem que falaram que se eu não parasse com aquela história, com aqueles sonhos de um dia voltar a viver no palácio, a brincar no palácio, bem que me falaram que se eu não parasse com isso, o rei vinha mandar me destruir. Aleluia, Jesus. Só que quando ele conversa com Ziba, que ele vai à presença do rei, que ele chega diante de Davi, a história começa a mudar. Porque ele começa a ver a promessa de Deus se cumprindo Glória a Deus. na vida dele. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, ele é um Deus que ele tem o poder de restituir. Ele é um Deus que ele tem o poder de mudar qualquer história. Ele é um Deus que tem o poder de devolver qualquer coisa que foi perdida. Certo? Eu só fazer uma colocação aqui relacionado à música, né? Para a gente não focar só na palavra e falar o que é que eu acho a respeito de música, que essa questão também dá uma deixa muito interessante. A música, certo? Ela é uma adoração, certo? Ela é uma adoração, ela é um louvor a Deus, ela é a melhor forma que você tem de adorar a Deus, que ela não é simplesmente, não é só a música que adora a Deus, não. Não, você adora a Deus em vários aspectos. Você adora a Deus sendo fiel no dízimo das ofertas. Sim. Você adora a Deus quando você ama o seu irmão, certo? Como a si mesmo. Você adora a Deus quando você coloca Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Quando você não nega o nome do Senhor, você adora a Deus. E a música é só uma ferramenta que o homem tem para adorar a Deus. Certo? A música cantada na igreja, ela é exclusivamente para adorar a Deus. Só que a música, ela é algo poético também. Sim. A música também é uma poesia. Assim como a Bíblia, por exemplo, o livro de Salmos. Salmos é o quê? São louvores, são cânticos.
Não é verdade? Uhum. Mas nem todos os capítulos de Salmos tá adorando, não. Tem capítulos de Salmos que é falando do que Deus fez, Uhum. não é verdade? Uhum. Que não chega, não é diferente de uma adoração. Tem Salmos que é pedindo alguma coisa, não é verdade? Uhum. Tem Salmo que é lamentando alguma Uhum. coisa, certo? Então, não deixa de ser o quê? Um louvor a Deus. Por quê? Porque a música, ela expressa o sentimento. O que é a música? Música é a arte de emitir os sentimentos através dos sons. Quando a música é cantada, ela expressa o sentimento, porque ela tem algo a falar para alguém. Então, assim, a gente tem que ver a música dessa forma. A música também é uma poesia. A música é uma inspiração do homem para o homem falar sobre determinado assunto. Então, assim, eu posso muito bem falar uma música, compor uma música que trate de uma oração a Deus, para Deus fazer algo na minha vida, para Deus me curar. Eu estou adorando a Deus no sentido? Não, estou pedindo para Deus fazer alguma coisa. Mas não chega a ser uma adoração, mas chega a ser um louvor. Você está louvando, você está cantando a Deus alguma canção. Certo? Então, quando fala em restituição, eu lembrei de um fato que até uma vez eu estava conversando com uma pessoa a respeito dessa composição em si. Restituição. Certo? Quando o compositor fez essa música, ele fez uma música baseada no que ele estava passando, entendeu? Eu sei. Ele fez uma poesia baseada no sentimento, ele expressou um sentimento que ele estava vivendo. Talvez o cara, quando fez essa música, que ela não é interpretada muitas vezes dessa forma, ela é interpretada de outra forma. Mas Aquela que tem a frase restitui, eu quero de volta o que é quero meu. de volta o que é meu. Sim. Que é onde eu vi a frase, uma das vezes que eu vi a frase dizendo que o homem não tem nada que pedir o que era de volta, o que era do homem era a morte. Sei. Então, assim, se você parar para analisar, o compositor, quando fez essa música, ele estava querendo dizer o que para Deus? Deus, eu quero de volta o que é meu. A minha família está destruída e eu quero de volta. O meu emprego foi tomado. Aleluia, Jesus. E eu quero de volta. A minha saúde eu perdi e eu quero de volta. Agora eu te pergunto, tu não pode pedir nada a Deus? Quer dizer que se tu perder alguma coisa, tu não pode pedir a Deus de volta? É claro que tu pode. É claro que tu pode. No momento que tu disser para mim que eu não posso pedir de volta algo a Deus, Deus, ó, eu tava andando de carro, tava uma benção, fazendo a tua obra, evangelizando, só que agora eu tô andando a pé. Deus, me dá um carro de novo. Tu não pode, não? Claro, pode. O Deus que a gente serve, ele não tem o poder de te dar um carro de volta? Então, o que é que tem errado? O que é que tem errado numa música dessa? A interpretação. Muito bem. A interpretação. É claro que se você for analisar a música por outro lado, né? É claro que você vai, qualquer lado que você for ver a música, você vai ver algo que realmente não faz sentido, certo? E eu vejo que isso acontece muito nas igrejas, tá entendendo? Às vezes a gente rotula uma coisa, mas ali é só a tua opinião, entendeu? Sei. Ali é só a tua opinião. A tua opinião e o que Deus acha não quer dizer nada. Certo? Então, assim, a gente tem que entender o que é que o nosso Deus é capaz de fazer. Se essa música diz o que meu Deus é capaz de fazer, então ela pode ser cantada por mim. Sim. Não é verdade? Agora, se eu disser uma música que Deus não me ama, eu não posso cantar ela, não. Por quê? Porque aquela música não diz o que meu Deus é capaz de fazer. Porque o meu Deus, ele não é capaz de não me amar. Deus, ele não tem capacidade de dizer assim, eu não amo o homem. Porque não dá para ele voltar a palavra dele atrás. Aleluia. Porque a morte de Jesus já foi a maior prova de amor que Deus poderia nos dar. Então, assim, Deus, ele tem total poder de restituir para você. Só dá para ele restituir o quê? O que tu perdeu.
Não tem como ele te Uhum. restituir algo que tu nunca teve. Não é verdade? Boa. Então, se Deus restituiu na vida de Mefibosete, ele restitui na tua também. Aleluia. Jesus. Ele restitui na minha. E outra coisa, não é só nada material. Eu já vi muitas pessoas que viviam uma bênção na fé, pregando, ministrando a palavra, cheio do poder de Deus, e se perderam. Se perderam. O inimigo conseguiu roubar tudo aquilo que Deus deu, de dons, de sabedoria, de fidelidade, de compromisso, de intimidade. O inimigo foi lá devagarinho, devagarinho, como quem não quer nada, e tá, roubou tudo. Aleluia, Jesus. E só Deus pode restituir. Quem é que pode restituir a tua fé? Deus. Quem é que pode restituir a tua fidelidade? Deus, né? Quem é que pode te levantar, restituir as tuas forças? É Deus. Verdade. Certo? Talvez aquela música o cara não estivesse falando nem de nada material. Sim. Talvez estivesse falando de algo espiritual. Deus, eu quero de volta o que é meu. Aquele dom que tu me deu. Sara-me. Leva-me às águas profundas. Aleluia, Jesus. Talvez essa música foi feita num momento em que o compositor estava em total desespero. Aleluia, dobrando Jesus. os joelhos e chorando ali, pedindo a Deus que fizesse algo pela vida dele. Então a gente tem que entender, eu já fiz muita música baseada no que eu estava passando. Como você falou, eu tenho algumas composições, e algumas composições eu fiz baseadas naquilo que eu estava vivendo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito discernimento de Deus sobre aquilo que a gente vai falar. É por isso que eu tenho tanto temor, sabe? É por isso que, por mim, eu não receberia oportunidade para pregar. Aleluia, Jesus. Porque eu tenho muito temor naquilo que vai ser falado, entendeu? Porque uma coisa é você não saber falar direito. E a outra coisa é você falar o que você não deve. São duas coisas totalmente diferentes. Aleluia, Jesus. Verdade. Você não saber falar direito